Olá, bem-vindos à terceira temporada do podcast Até Que É Legal. E hoje vamos falar sobre juizados especiais, tá? Meu nome é Vicente, né, advogado, e vou trazer aqui para vocês minha colega e um convidado super especial que vão se apresentar agora. Olá, meu nome é Giovana Conrado, como todos já sabem, eu sou advogada, mãe de pet, parei de correr, antes que Thaís fale e comunique. Agora eu vou deixar o convidado, né, especial falar. Oi, Gil, prazer estar aqui com vocês, prazer estar no Até Que É Legal, Vicente, é uma honra estar aqui, Gil também, um beijo à minha querida amiga Thaís Dória e a Sara, e dizer que eu sou advogado há 19 anos, meus cabelos, acho que a ausência deles demonstram isso, né? E sou professor, sou presidente da Comissão de Juizados Especiais, membro permanente da Comissão de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, especialista em processo civil pelo CCJB, Centro de Cultura Jurídica da Bahia, especialista em defesa do consumidor também. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês e vamos falar sobre esse assunto maravilhoso que são os juizados especiais. Eu acho que para começar, porque assim, o nosso podcast ele tem uma pegada de não só falar para o meio jurídico, mas falar também e talvez principalmente até para quem não é do meio jurídico. Maravilha. E aí, uma questão que eu pensei da gente iniciar é a questão do teto, para falar da questão do, como comumente, né, ou popularmente é chamado o juizado especial de pequenas causas. Essa construção desse nome é uma história legal de se dizer. Porque existia uma lei uma lei número 7244 de 1984, que denominava juizados de pequenas causas. Só que esse nome mudou com a Constituição de 88, principalmente com o advento da lei de 9.099 de 95, que alterou o nome para juizados especiais. Porque acredito que esse nome pequenas causas era um nome que restringia muito, já que o juizado, ele pega causas grandes de bens jurídicos grandes. Por exemplo, você pode discutir a vida humana no juizado especial, através de causas contra planos de saúde, de realização de procedimentos, entre outras coisas. Então, assim, recebeu a alteração desse nome de juizado de pequenas causas para juizados especiais, até porque se tornou, com a lei 9.099, existe uma legislação própria, né? Não só com a lei, como também com os enunciados do FONAGE, entre outras coisas que fazem o juizado um universo próprio. Você pensa assim, que às vezes não é juizado, ação de juizado, mas o juizado é um oceano. Tem muita coisa ali. Tem os enunciados, tem o próprio regimento interno, que transforma o juizado, tem esse grau de especialidade. E hoje, eu vou lhe dizer mais, Vicente, assim, o juizado é hoje responsável por fazer tramitar as causas do cidadão, desse ouvinte que está agora, desse pessoal que está nos ouvindo, vendo. Todo mundo tem uma causa de consumo, por exemplo, ou já teve, ou tem alguém, ou conhece alguém, uma causa em relação à luz, internet, plano de saúde, água escola, condomínio. Que não são mero aborrecimento. Que não são mero aborrecimento. Esse é um assunto maravilhoso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Não, a questão do juizado é o que você falou, né? Inclusive, possibilita que a pessoa entre sem advogado. Normalmente, eu não aconselho. Tá errado. Não é advogando em causa própria, Sim. Mas eu não aconselho. Porque, normalmente, quem entra sem advogado, né, até 20 salários mínimos possibilita, ele não tem, na verdade, conhecimento mínimo para saber o que ele vai colocar, inclusive na peça inicial. E dá errado, é uma premonição. Normalmente eu já tô avisando que tá errado. O que você acha sobre isso, essa questão do... A intenção do legislador foi garantir o pleno acesso à justiça para o cidadão. Pense aí, ele criou uma lei, um processo simples, é um processo que você distribui a ação, você já tem a data da audiência, tem uma audiência de conciliação, que você pode resolver o processo ali mesmo, e se não tiver instrução, já vai para a sentença, sem recurso, sem perícia, tudo que poderia trazer um grau de morosidade ao processo. Não tem. E garantiu também que até 20 salários mínimos o cidadão possa ingressar. É o chamado que a gente chama no meio jurídico de juris postulandi, né? Só que acima disso, de 20 até 40, enfim, ou de 20 a 40, e para recorrer você precisa de advogado. E realmente, assim, muitos se valem disso, mas o grau de, aliás, o índice de improcedências
é muito grande. Porque não é, muitas vezes, o direito da pessoa não é colocado devidamente na petição inicial, como muitas vezes, se for, chega na fase da audiência, por exemplo, que você precisa fazer uma impugnação específica de um determinado documento, ou fazer uma determinada alusão ao argumento. Isso, a parte que é leiga, infelizmente, ela não, leiga que eu digo, não teve o conhecimento jurídico da faculdade de direito, ela geralmente acaba, como a gente diz no meio popular, acaba comendo mosca, entendeu? E acaba, de alguma forma, isso favorece as grandes empresas que apostam nisso muitas vezes e acabam se favorecendo de decisões que são improcedentes para o consumidor ou para o cidadão e favoráveis à outra parte, né? Inclusive, mesmo com a procedência, tem um complicador, que é a questão da execução. Sim. O cidadão comum, leigo, ele não sabe nem como dar início ao cumprimento de sentença. Então, né, muitas vezes ele entra sozinho e procura um advogado nem por recurso, foi procedente, não teve recurso da outra parte, mas procura um advogado para executar. E é bacana você fazer essa alusão, porque às vezes tem aquele mito da causa ganha. Né? Não, a causa ganha, doutor, a causa ganha, todo mundo acha isso, mas não sabe que o advogado ele tem que se preocupar com uma série de detalhes. E às vezes você ganha, mas não leva, que é o que você está dizendo. Entendeu? Você ganha, mas não leva. Você vai ali, tem uma sentença favorável, às vezes até num valor legal, e muitas vezes você acaba não podendo, de alguma maneira, executar, que é o recebimento desse valor. E isso vai entrando por um índice ou quando não é uma improcedência, de causas em que o consumidor ganha, tem um resultado até favorável, mas não consegue obter o fruto do seu processo. E quem sai mais falado nisso é o advogado, principalmente, primeiro, que sempre vai ser o advogado, né, que vai estar errado, e após a justiça, né, que a gente começa, assim... Tem um mito da causa ganha, que eu odeio, inclusive, quando me fazem essa pergunta. A causa ganha, né, Du? A causa ganha. Eu falo, depende, se você for o juiz, Se não, não. É sempre bom transferir a responsabilidade para a pessoa entender, né? Exato. E tem os complicadores na execução. A gente falou aqui da luz, da água. Por exemplo, a Embasa. O STF já decidiu, já consolidou. Hoje a execução da Embasa é por RPV. Não é mais como era antigamente, que era pagamento direto. E você vai saber esse detalhe se você não estudou ou não está ali no dia a dia. Exatamente. Eu te digo que a questão da execução hoje nos juizados é até, Vicente e Gil, um problema até para o advogado já. Inclusive até para o advogado, porque falta estrutura dentro do juizado hoje, e isso é inclusive uma luta encabeçada, né, pela nossa gestão, pela questão da... Fale o que você quer dizer da comissão. Você é o presidente, pode falar. Mas a gente tem uma preocupação com essa estrutura dos juizados, e a gente levantou como bandeira a Lei 7.033 de 1997, salvo engano, assim, minha cabeça não está tão boa, mas acredito que seja esse o número. É uma lei de atualização dos juizados especiais para aumentar o número de varas e para a criação, por exemplo, de central de cálculos, que não tem. E algumas varas não conseguem fazer os cálculos. E aí, como forma, às vezes, de resolver esse pepino, muitos dos juízes acabam extinguindo feitos por complexidade, porque simplesmente, às vezes, não tem aquele cálculo ali, ou, infelizmente, não consegue fazer o cálculo, e o processo ganha uma morosidade. Às vezes, o julgamento do processo é até rápido. Eu posso dizer, assim, por dados do próprio CNJ, que o tempo médio de um processo nos juizados, ele não demora muito. Porém, dentro da... Como é que eu posso dizer? Dentro da estrutura da execução, ele acaba demorando mais. No desfecho, ele acaba demorando mais. O que ele não ganhou, o que ele não demorou na fase de conhecimento, na fase até recursal, ele acaba, de alguma maneira... Eu vejo isso também, até com relação quando a empresa está em recuperação judicial, que, na verdade, é papel da vara calcular, expedir a certidão de crédito, e, às vezes, o juiz, ele arquiva. Arquiva, sim. Né? Não há uma questão de você respeitar o procedimento, até por essa dificuldade. Às vezes o juiz não tem a quem dá para calcular ou atualizar os valores para expedir a certidão. Eu te digo mais, assim, eu vou colocar aqui no ao vivo aqui. Deixa eu botar aqui na estruturazinha. Isso aqui vai. Essa parte do arquivar é um problema que a gente tem enfrentado hoje.
não só nesse momento, como em outros momentos do processo, inclusive no interior da Bahia, existe um problema muito grande de arquivamento compulsório quando o processo retorna das turmas recursais, por exemplo. Antes da fase do cumprimento de sentença, já se os juízes preferem, em nome da meta do CNJ, de atender uma meta do CNJ, já arquiva, apostando que a parte talvez não faça, não cumpra a diligência. E isso é um problema. Aliado a isso, tem a questão da estrutura. Hoje temos um déficit de funcionários, de servidores muito grande dentro dos juizados, principalmente no interior da Bahia. E isso contribui para a morosidade, de alguma forma, para, muitas vezes, não fazer com que o processo alcance o seu devido fim social, né? A gente tem isso. Tem essa questão. E em relação à execução ainda, tem um tema que a gente está até trazendo antes, a questão da condenação em danos morais, que existe, na verdade, em relação aos juizados, essa questão do mero aborrecimento, né? Como se fosse uma defesa jurídica ou jurisprudencial, para que não incentivasse... Como é que você enxerga isso? Talvez seja para não incentivar realmente novas ações, né? Porque o mero aborrecimento, ele exclui a condenação em danos morais. E aí, se isso perpetua, se a maior parte das decisões forem nesse sentido, a pessoa que se sentir lesada, né? Lesada, né? Que entenda seu direito receber uma indenização, ela pode se afastar, não vai dar em nada. E aí se afasta. E as empresas continuarem fazendo, né? Esse problema do dano moral, ele extrapola o meio judicial. Ele tem um impacto social. Ele tem um impacto social na medida que as empresas, quando elas têm a convicção de que é muito melhor descumprir o Código de Defesa do Consumidor do que efetivamente cumprir as normas, elas sabem que as condenações serão num patamar irrisório e colocam essas indenizações e esse prejuízo que viria do processo até na própria contabilidade. Sim. Programam sabendo que é melhor apostar, inclusive, que aquela parte ingresse com a ação, tenha todo o tempo do processo e, ao final, receba uma sentença de improcedência ou num patamar de dano moral módico, um mero aborrecimento ou uma improcedência. Então, elas apostam nisso e continuam a descumprir. A partir do momento que, se você tivesse o contrário, ou seja, que os danos morais fossem mais valorizados e que, de alguma forma, as empresas tivessem o receio de que o judiciário iria puni-las, que é o chamado punitive damages, né, extraindo isso da legislação norte-americana, você teria ali um impacto social de que faria essas empresas, muito provavelmente, trazer até propostas de acordo mais interessantes para as mesas de audiência. Ou cumprir a legislação, né? E sobretudo, cumprir a legislação. Esse é o grande problema. Então, assim, hoje o judiciário, na Bahia, principalmente, que é onde a gente tem uma atuação maior, talvez não entenda o impacto real de suas decisões. Então, a função social do judiciário, ela é de garantir a ordem. E Vicente, assim, e Gil, hoje você tem uma série de relações que se dinamizam o tempo todo, que crescem em progressão geométrica. Se você faz um pedido pela internet, você tem ali, envolvido nessa relação de consumo, desde o provedor da internet que está ali, você fazendo a compra, até o fornecedor do produto, o fabricante, a plataforma, a empresa que vai fazer o trajeto de envio para o cliente. A logística. Você tem tudo ali. Você tem, no mínimo, 4 ou 5 relações jurídicas distintas. E a contratação, enfim. Então, dali diante, você vai ver que você tem uma série de conflitos. Isso aumenta a litigância. Entendeu? E às vezes, o judiciário, para combater esse número elevado de processos, acaba por criar mecanismos de autoproteção que são danosos à sociedade. Porque quando você atinge o dano moral, inclusive esse dano moral que hoje ele não é atualizado há anos, isso desde 2000 e pouco é o mesmo dano moral. E eu já vi relatos de juízes no interior da Bahia dizendo assim: doutor, eu quero dar 10, 15 mil e não consigo porque a turma recursal vai reduzir.
E eu tenho que dar uns 3, 5 para que a parte tenha minimamente a chance de ver esse dano moral pago, de alguma forma recebido. E já vi também esses mesmos juízes falando para saber o impacto social de um dano moral. Falando que o seguinte, quando eles apertaram os bancos locais em relação à questão da fila, e viram que os bancos, e tinha muita gente ingressando com ações e recebendo indenizações por conta dessa má prestação do serviço bancário, os bancos locais daquela região começaram a se adequar. Ou seja, você vê como as coisas passam a ter uma influência, né? Como você vê como o judiciário ele consegue influenciar positivamente a sociedade ou negativamente quando se omite, de certa forma, a punir as empresas que devem ser punidas. Uma condenação em R$500 perde a função pedagógica, né? A empresa, como você falou, né? A empresa vai preferir pagar R$500 para uma pessoa e deixar de prestar investir para prestar um serviço melhor para o conjunto de todos os seus clientes. Então, eu já recebi, né, já tive sentença em R$500 e quando eu recorri, aumentou para 1.000. Aí. E Imagina. Então, Você tratar uma dor de alguém, né? Dessa forma, porque, gente, todo mundo tem um problema que foi considerado mero aborrecimento e que não foi mero aborrecimento. Que você ficou muito chateado e que ele causou um dano ali, às vezes até em outras esferas, né? Eu conheço uma pessoa que foi uma questão até de mudança de horário de voo, né? E era um filho que ia fazer uma cirurgia. Foi assim um caos, né? Ele não acompanhou. Não deu para ele acompanhar a cirurgia. E ele ficou bem arrasado, né? Mas disse que não se sentia tão encorajado a entrar, não, porque já tinha visto alguns comentários sobre, né? Perceba que você tem um Código de Defesa do Consumidor que é uma legislação protetiva. Ela visa garantir, visa proteger o consumidor hipossuficiente. Quando você cria uma série de obstáculos para deferir um pedido de danos morais, entendeu? Exigindo muitas vezes do consumidor provas que a gente diz na lei, no meio jurídico, provas diabólicas, por exemplo, ou subvertendo alguns entendimentos que seriam favoráveis ao consumidor e trazendo empecilhos para que esses entendimentos sejam aplicados, ou inclusive se negando a aplicar teorias novas, durante muito tempo se manteve o espectro do dano moral baseado apenas na dor íntima. No entanto, Marcos Dessaulles, que é hoje um jurista, doutrinador muito famoso, ele verificou o seguinte, que o tempo gasto pelo consumidor para a resolução daquela celeuma, ele é um fator indenizável. E criou a teoria do desvio produtivo. Né? O tempo que o consumidor gasta tentando resolver aquela situação e não conseguindo, de alguma maneira, repercute na vida desse consumidor negativamente, atingindo sua esfera extrapatrimonial, entendeu? Ou moral, extrapatrimonial em sentido amplo, né? Então, você alarga o conceito de dano moral para o dano extrapatrimonial e faz incluir o dano moral, desvio produtivo, etc. E muitas vezes as turmas não conseguem aplicar ou não querem aplicar esses entendimentos. É um entendimento que, inclusive, está sendo aplicado no próprio STJ. Então, você acaba restringindo, de alguma forma, o consumidor ele fica à mercê, achando que o judiciário será a última guarida, o último guardião da justiça e irá proporcionar para ele a justiça, efetivamente, mas muitas vezes ele acaba, esse sentimento, Vicente, que você falou, se iludindo, não, na verdade, se decepcionando. Entende? A sensação de que o judiciário não foi eficaz. Ele não teve a proteção, né? Exatamente. Você falou das turmas e aí a gente entra numa outra questão que tem sido uma barreira para a efetivação de direitos, que são as decisões monocráticas, né, dos relatores. Muitos recursos, ou grande parte dos recursos, não estão chegando a ser julgados nas turmas, né? Então, são julgados monocraticamente e aí a gente tem que agravar, para poder ver se consegue que... Então, também é uma barreira que se construiu e que, hoje em dia, se efetivou como realidade no juizado. Eu poderia dizer para você que o dano moral, os indeferimentos sistemáticos da gratuidade da justiça, exigindo muitas vezes que o cidadão
traga à tona documentos, inclusive, que giram em torno da própria... documentos sensíveis, com dados sensíveis, que dizem respeito à própria intimidade daquela parte que está ali litigando, entendeu? Para poder alcançar uma gratuidade, poder, inclusive, recorrer. Porque eu estou falando, inclusive, da possibilidade de recorrer. Aí você já falou da decisão monocrática, que já é a etapa posterior a isso. E que falou muito bem, inclusive, porque a decisão monocrática, ela é sim, hoje, um grande obstáculo. Não assim, o instituto da decisão monocrática, ele existe, ele é aplicado nos tribunais. O que a gente quer é que ele seja devidamente aplicado. O que seria devidamente aplicado? Você ter decisões que sigam precedentes do STJ, ou as súmulas da turma de uniformização de jurisprudência, que foi uma conquista do trabalho nosso em relação a isso. Agora, na 20 de 2023, ela saiu esse regimento interno. E aí, garantindo que os magistrados das turmas, eles consigam, de alguma maneira, eles se baseiem nas suas decisões pelas súmulas da turma de uniformização. Ocorre que isso não vem acontecendo. E quem perde com isso é a advocacia, que vê a sua voz sufocada. Tanto é que a gente falou que a Resolução 02 de 2021, que estava aplicando as decisões monocráticas, que garantia a aplicação das decisões monocráticas sem observação do devido processo legal, era a resolução da mordaça. Né? Então, assim, é uma situação que realmente que é objeto, inclusive, de ações no CNJ, tramitando lá PCAs, sim, para a resolução deste problema e garantir que a advocacia possa sustentar. Que é quando, para quem está nos ouvindo, que é quando existe a possibilidade, né, de que o advogado defenda as razões daquele recurso. Né? Então ele consiga garantir, muito provavelmente, um êxito, uma demanda que às vezes estava perdida, mas que às vezes ele consegue, na sustentação, reverter. Sim. E quem se cala com isso, Vicente e Giovana? Quem é que é o prejudicado final disso? É a sociedade. Quando você deixa a advocacia muda, você está também tornando muda a voz do cidadão. Entendeu? Na verdade, como você falou, pela importância dos juizados, é um tema gigantesco, né? Então, assim, como a gente tem um tempo, eu queria só que todo convidado que vem aqui, ele acaba deixando uma mensagem sobre o tema. O que é que você quer que as pessoas saibam ou pensem sobre a questão dos juizados, da importância, como você falou inicialmente? Eu quero saudar todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. O colega Matheus Nogueira aqui deixou um recado, um grande abraço, um grande advogado. Então, assim, Vicente, eu queria deixar o recado para que as pessoas elas entendam que o juizado hoje é uma grande válvula de escape. Vai sempre ser assim, porque ele foi criado para que ele consiga atingir um contingente de processos que a justiça comum não conseguiria atingir. Que a luta, ela tem esperança na luta, que essa luta ela será perene também, no sentido de fazer reverter esses problemas. Eu tenho uma fé nisso. Eu acordo todos os dias completamente assim, esperançoso que esse cenário ele vai mudar. Né? Eu quero deixar essa mensagem de esperança para que as pessoas creiam nessa possibilidade, que a gente vai trabalhar para reverter isso. Entende? E eu acho que cada um pode reverter isso de alguma forma. Seja fazendo peças melhores, uma advocacia humanizada, né? E que se tenha empatia, entendeu? E que também os magistrados que julgam essas causas também, crendo que eles também terão, né? A gente não pode perder a esperança nunca, sabe? Eu acredito que isso aí é a mensagem principal. A gente tem que fazer valer nosso... A minha, né? Porque quase ele me deixava de fora da outra vez. Aí eu exigi que eu estivesse dentro da mensagem também. Então vá. Aí agora eu faço parte, né? Na verdade, é só para reiterar, né, um pouco do que Rogers disse, que a gente continue confiando, que os consumidores procurem um advogado, tá? Que a gente já deu a premonição aqui, né?
não tem aquilo que o pessoal faz de cursinho, que acerta a prova, a gente deu a premonição, sua causa vai dar errado, se você não procurar um advogado. Isso. E que não perca a esperança, que a gente continue lutando pelos nossos direitos, né? Isso aí. E para você que está assistindo a gente, curta, comente e compartilhe bastante. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Um grande abraço. Giovana, muito obrigado. Valeu. Obrigado vocês. Agradeço aí a todos. Já acabou? Pode falar? Pode falar. A Thaís, minha amiga, a Sara, a todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Um abraço.